Eu sou Maria Gabriela, arquiteta urbanista, estudante de pós-graduação em Engenharia de Estruturas em Concreto, na Faculdade Unileia. A matéria em questão é Patologias nas Estruturas em Concreto, e eu venho retratar sobre uma patologia encontrada em algumas obras na qual estou trabalhando. Bom, o meu cliente ele adquiriu um terreno, e nesse terreno existiu uma obra que foi iniciada por volta do ano de 2012. Foram executados estacas, blocos de fundação, pilares, vigas e lajes do pavimento térreo. Porém, não deram continuidade e acabamento na obra. Para atender o programa de necessidades, elaboramos um projeto de arquitetura para um edifício de uso misto. No pavimento térreo, mantivemos os salões para locação, conforme já estava executado, e desenvolvemos um estúdio de 2 pavimentos superiores com estúdios para locação. Então, esse imóvel, a intenção dele é uma renda. Aqui a gente tem a planta do pavimento térreo. Ele é um terreno de esquina. A gente tem acesso para a rua Benedito Valadares Ribeiro e acesso para a rua Pereiro. É um terreno em declive e esse trecho em cinza é a estrutura executada no terreno. O cliente ele teve a intenção, de aproveitar o máximo possível do terreno dele. Então, a intenção inicial seria demolir, essa alvenaria que delimitava o salão 1. Fizemos a ampliação desse salão, ficando um salão maior aqui na esquina. Aí, através da rua Benedito Valadares, a gente tem acesso aqui a um deck que dá acesso aos salões. Então, a gente tem salão 1, 2, 3. Esse trecho para execução de uma escada para subir aos pavimentos superiores, o salão 4, 5 e 6. Porém, devido à declividade do terreno, a gente tem uns degraus aqui nesse deck, para chegar a esses níveis. E da rua Pereira, a gente tem o acesso de escada, que chegamos num patamar que acessa a escada para a circulação vertical desse edifício. Aqui nos fundos tinha uma área livre e aí o cliente sugeriu, a gente aproveitar esse vão também. Então desenvolvemos aqui um salão e esse salão ele tem um acesso independente para a rua Pereiro. No pavimento superior, ao término da escada, a gente tem um hall de circulação que dá acesso às unidades, são os estúdios. Ela consiste basicamente em uma planta livre, a gente tem no acesso o trecho de sanitários e cozinha. Tentamos, otimizar a parte de infraestrutura hidráulica nesse trecho para otimizar custo na obra, E essa parte livre, que aqui a gente consegue observar, que não tem o layout, a gente tem um espaço de sugestão aí para instalação de cama, guarda-roupa, sala, enfim, a infra necessária para uma família ou uma pessoa sozinha morar. A gente fez também, desenvolveu um balanço do alinhamento do salão no pavimento térreo para criar uma varanda em todas as unidades. E nessa varanda a gente deixou infraestrutura de área de serviço. E a gente tem também uma questão de ventilação e iluminação natural para essas unidades. Nesse trecho no último salão, nos fundos do terreno, a gente tem uma área um pouco maior, então a gente criou um quarto independente. Deixamos a sala com cozinha integrada e uma varanda também. No segundo pavimento superior, é a mesma planta. E na área de cobertura, a gente aproveitou o acesso pela escada para facilitar a manutenção. Criamos um hall e um acesso aqui, onde a gente deixou um salãozinho para armazenar restante de revestimento, algumas peças e equipamentos aí para manutenção desse edifício. E junto com ele, a gente tem as caixas d'água. Embaixo a gente acabou fazendo caixa d'água de recalque, Caixa d'água seria subterrânea ali para desenvolver parte de incêndio também. E ela abastece essas caixas aqui que faz aí o abastecimento para as unidades. O restante, tirando essa trecho aqui que a gente tem a laje, a gente optou em criar uma cobertura de telhas metálicas, sanduíche,
visando o conforto térmico e acústico das unidades. Aqui a gente tem o corte. Nesse corte a gente consegue observar, né, o desnível do terreno. Então, a gente tem o salão 1 e 2 aqui no mesmo nível, tem um desnível para o salão 3, que é o mesmo nível para acesso da circulação vertical, e mais um outro desnível para o salão 4, 5, 6. E esse salão 7 aqui, ele está no nível da Rua Pereiro. Aí a gente optou, né, em alinhar as lajes e criar os dois pavimentos superiores aqui. A gente tem a Rua Benedito Valadares e nessa questão do perfil natural do terreno aqui a gente teria a parte da Rua Pereiro. Bom, devido à obra estar parada desde o ano de 2012, o início da sua execução, alguns fatores como ação do tempo, chuva, sol, atingiram diretamente a estrutura. E por estar localizado também em uma metrópole, temos a ação da poluição ocasionada por indústrias, automóveis e aviões. Estes geraram uma patologia nas estruturas, ocasionando a carbonatação no concreto e a corrosão das armaduras das vigas e dos pilares, provocando fissuras e destacamento do concreto. Aqui a gente tem uma imagem da estrutura, né, executada pelo antigo proprietário. Então, aqui a gente tem a Rua Pereiro, a Rua Benedito Valadares, né, Ribeiro Valadares, e a Rua Pereira aqui na lateral. Então, a gente observa que o terreno está em declive. Aqui a gente consegue observar, né, a patologia ocasionada. A gente tem o destacamento aqui da área da laje com a viga, e a gente tem algumas fissuras nesses pilares e vigas. Aqui a gente tem a opção, observando, né, o salão 1, 2, aí o 3, ele tá num desnível em relação a 1 e 2. Esse aqui é o trecho de acesso para a execução das escadas para acesso para os superiores, né, nossa circulação vertical. Aí aqui a gente tem o salão 4, 5 e 6. Nessas imagens a gente consegue observar, né, a laje destacada, a patologia encontrada aqui, a gente tem fissuras, enfim. E aqui a gente tem o término do terreno, né? Onde a gente fez toda a limpeza da obra e o aproveitamento dessa área, criando um novo salão de acesso aqui da Rua Pereira. Bom, devido à necessidade para atender o programa e a gente manter, né, a laje dos pavimentos superiores no mesmo nível, para que as unidades não tenham, né, esse problema de desnível apontado nas imagens, a gente resolveu quebrar essa laje existente para nivelar essa laje do pavimento térreo, para a execução dos estudos no pavimentos superiores. Então, para atender, né, essa questão do programa, a gente fez a demolição dessas lajes e detectamos as patologias nas vigas e pilares. E a gente definiu, né, que a gente precisaria fazer um tratamento e um reforço estrutural nessas lajes e pilares. Ao descascar os pilares e as vigas, para fazer a raspagem dessa ferragem, para remoção dessa corrosão e o tratamento, né, dessas armaduras, a gente verificou que o concreto desses pilares e vigas, ele estava bem poroso e aí não estava atendendo a resistência mínima necessária prevista para a necessidade do edifício. Sendo assim, a gente optou em demolir o concreto dessa estrutura existente e reaproveitar somente as ferragens e armaduras. Aqui a gente tem um colaborador com um rompedor fazendo a demolição desse concreto. Aqui a gente tem 4 imagens, né? No período aí de demolição, a gente fez a limpeza da obra, fizemos a demolição, limpamos essa demolição e depois das lajes, né? E depois a gente começou a fazer a demolição dos pilares e vigas. A gente fez aqui a mureta de contenção, né? No alinhamento do terreno, para criar os decks, né, de acesso para os salões. Bom, e a gente pode observar, né, em todas as imagens, a demolição dessas estruturas de concreto, vigas e pilares.
A solução mais rápida e econômica foi reaproveitar as ferragens das armaduras, tratar as corrosões e executar os reforços necessários e reconcretar os pilares e vigas. Devido à diferença de nível, né, do salão número 1 para o salão número 6 e 7, a gente optou em executar primeiro as alvenarias, tá? As alvenarias existentes também foram demolidas devido à falta de nível e prumo delas. A gente executou essas alvenarias para poder fazer a armação, né, das formas, das ferragens para concretagem. Então, aqui a gente observa aí a reconstrução dessas alvenarias. Aí aqui a gente tem a questão dos reforços nas estruturas. A gente fez a raspagem para remoção da corrosão nas armaduras existentes e fomos adicionando, né, onde a gente achou mais coerente, os reforços com a ferragem nova. A gente tem às vezes até ferragem dupla aqui em alguns pontos. Bom, a obra ela está em andamento. A gente ainda está em desenvolvimento aí da execução do pavimento térreo. Nesse momento, a gente está concluindo a armação de formas e escoramentos para concretagem das vigas e pilares. E em breve, a gente vai fazer a concretagem dessas vigas e pilares, montar as lajes e fazer a concretagem também para liberar o pavimento térreo e executar os demais pavimentos. Estamos tentando seguir aí os tratamentos necessários e atender todas as normas técnicas vigentes. Aqui eu tenho, né, algumas fotos do agora, né, como tá essa estrutura. Então, a gente tá aqui, né, a equipe tem armado toda a ferragem e feito as formas aí em madeira para concretagem. Em breve a gente vai fazer o lançamento do concreto e dar continuidade aí nesse edifício de uso misto. A questão aí da patologia que eu posso estar apresentando referente a um trabalho em andamento. Eu agradeço a atenção.